Joel capítulo 2, esse texto diz assim, é uma promessa: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isto é uma profecia, isto é uma projeção. Preste atenção. Os sonhos são projeções de Deus plantados em nosso coração. Os sonhos são projeções, palavras liberadas por Deus. São os pensamentos de Deus revelados a nós. Joel aqui está liberando uma palavra como que uma projeção. E há de ser, isso vai acontecer. Vai chegar o dia em que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. Era o quê? Uma projeção. Os sonhos são projeções de Deus, plantados em nosso coração. Os sonhos são substâncias do coração de Deus revelados a nós. Sonhos são pensamentos, ideias, conceitos que vêm da parte de Deus para nos projetar. O sonho é uma projeção que te leva ao futuro, te estabelece lá. O sonho é uma conexão para levar você para viver o seu propósito, o seu desígnio. Quando você lê o livro de Atos capítulo 2, é o cumprimento da profecia de Joel. A igreja estava reunida em Jerusalém, no cenáculo, e de repente o Espírito Santo de Deus foi derramado. A cidade estava atônita, sem saber o que estava acontecendo. Para ele, aquele povo estava embriagado. Eles estavam falando em novas línguas. Aquilo que havia sido projetado por Joel está se cumprindo, e as pessoas os tinham como embriagados. E o apóstolo Pedro então vai se colocar diante da multidão e vai dizer: olha, este povo não está embriagado, mas o que está acontecendo aqui é o que foi falado pelo profeta Joel. A projeção, o sonho, a palavra tomou forma, está se cumprindo. Olha que extraordinário. Sonhos são projeções do coração de Deus. Os sonhos fazem conexão do lugar onde você está para o lugar que Deus tem preparado para você. No capítulo 37 de Gênesis, ali fala a respeito de José e a sua família. José era o mais novo na casa de Jacó. Ele tinha 11 irmãos. E a Bíblia diz que José teve um sonho, que ele estava no campo com seus irmãos. Isso era um sonho, era uma projeção de Deus no coração dele. E eles estavam matando feixes no campo. De repente o feixe de José se colocou em pé. E os 11 feixes dos seus irmãos se inclinaram diante deste feixe. E ele compartilha com seus irmãos: eu tive um sonho, era uma projeção. Era Deus plantando algo no seu coração. Os irmãos o odiaram por causa do sonho. Todo sonhador provoca inveja, provoca ciúmes, provoca críticas. Entenda isso. Mas sem sonhar você não chega a lugar algum. Tudo passa pelo sonho. Aí ele vai ter o segundo sonho, mais estarrecedor do que o primeiro. Qual foi o segundo sonho? O segundo sonho de José foi que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Imagina isso. Sol e lua. Os irmãos entenderam e compreenderam o sonho. Ele vem e compartilha com o pai, compartilha com a mãe, compartilha com os irmãos, dizendo: olha, eu tive o segundo sonho. E agora não eram apenas os 11 feixes ou os 11 irmãos. Agora eu sonhei com 11 estrelas. E sonhei com o sol e a lua. Os meus pais estão incluídos nesse sonho. Os irmãos de José o odiaram ainda mais, mas o pai guardou aquele sonho no coração. Vai começar o processo. O pai de José chama José e diz: olha, os teus irmãos foram ao campo. Eu tenho uma missão para você.
vai ver como estão seus irmãos. Então José vai para ver como estavam os seus irmãos, e ele os encontra em Dotã. Os irmãos de José, quando viram José, disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que vai acontecer com esse sonho. Vamos matá-lo e vamos ver o que vai acontecer com o seu sonho. Rúben, o mais novo, diz: não, vamos lançá-lo numa cisterna, nós não podemos derramar o sangue dele, que ele morra na cisterna. Mas na verdade o desejo de Rúben era protegê-lo, para trazê-lo de volta ao seu pai. De repente vem passando uma caravana, trazendo especiarias, que está indo para o Egito. E um outro irmão diz: olha, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo como escravo, e aí nós não derramamos o sangue do nosso irmão. Então José foi vendido como escravo. Ele foi para a casa de Potifar, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoava e prosperou a casa de Potifar. A bênção de Deus estava sobre José, mas ele foi acusado falsamente. Atente para isso. Ele foi acusado falsamente. Ele foi lançado no cárcere. José tinha 17 anos quando Deus plantou esse sonho no coração dele, fez essa projeção no coração dele. 17 anos, imagina. E agora estava no cárcere, mas o sonho estava dentro dele, impresso na sua alma. Lá no cárcere, Faraó teve o sonho, e José foi chamado do cárcere para interpretar o sonho. Ele tinha sonhado que junto ao rio Nilo havia ali 7 vacas gordas, e de repente se levantaram 7 vacas magras e comeram as vacas gordas. Ele viu 7 espigas cheias, e de repente 7 espigas que não eram viçosas devoraram as espigas cheias. Quem pode interpretar sonhos? Ninguém conseguia. Trouxeram José, e José interpreta o sonho. Ele sai do cárcere para estar diante de Faraó, e por causa da interpretação do sonho, ele é estabelecido como o segundo homem na hierarquia de governo e autoridade do Egito. Em toda a terra houve fome, e José foi colocado como administrador de todos os recursos, de todos os alimentos e mantimentos. E eles armazenaram por 7 anos, armazenaram, e depois veio a fome. A fome chega à terra de Canaã, e de repente o pai de José diz assim para os seus outros filhos: por que vocês estão aí parados? Por que vocês não descem ao Egito, sendo que lá existe fartura e alimento, e nós vamos perecer de fome? Então ele envia os filhos para o Egito. E quando eles chegam ao Egito para comprar mantimento, quem administrava os celeiros do Egito? José. Mas eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Eles vêm e se inclinam diante de José. José fica calado. E José então pergunta a respeito da família deles. Eles disseram: olha, nós somos em 12, mas um já não existe. Nós somos em 12 irmãos, mas um já não existe. Eles estão falando de José. Mais à frente, mas que vocês não fiquem tristes. Eles ficaram pasmados. E eles disseram: olha, vai lá e busca o pai e busca a mãe. E eles vieram para o Egito, e ali José pôde cuidar deles, e José reinou sobre eles. Sonhos são projeções do coração de Deus plantados no nosso coração. Você pode sonhar dormindo, e você pode sonhar acordado. Abraão, Deus o chamou para ser um pai de nações, e Deus plantou um sonho no coração dele. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus plantou uma semente, fez uma projeção: sai da tua terra. E Deus projetou a terra de Canaã. A Bíblia diz que ele sai da terra, mas ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Ló significa véu. Véu é aquilo que limita você de ver além. A tradição religiosa é um véu que nos impede de compreendermos as verdades, enxergarmos as verdades das Escrituras.
Pessoas podem se tornar um véu diante dos nossos olhos e nos impede de vermos a verdade. Conceitos, ideias, pensamentos, essa formatação que vivemos no contexto de sociedade tem nos impedido de vermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão diz: olha, não é bom que haja contenda entre nós. Escolhe. Preste atenção, muitas vezes Deus vai tirar pessoas da nossa vida para que possamos ver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quando Ló se apartou de Abraão, o véu foi removido, Deus disse a Abraão: agora levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. É uma projeção com os olhos abertos. Você é transportado para o lugar onde Deus quer te estabelecer. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. Deus está projetando o propósito dele no nosso coração. Estamos debaixo desta declaração profética: 2020, o ano da expansão. Nós vamos transbordar para a esquerda e para a direita. Estamos ficando bem as nossas estacas. Por quê? Porque vamos crescer, vamos frutificar, vamos multiplicar. Atente para isso. Deus está dizendo: levanta os teus olhos e vê. Toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência. Deus está dizendo para você: levante os teus olhos e veja, contemple. Quando Deus enviou Gabriel para ministrar a Maria, a virgem, foi uma projeção que Deus fez através do anjo. Você vai conceber, você vai dar à luz. Maria disse: mas como isso vai acontecer? Diz: vai descer sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nesta projeção, nesta germinação. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. É muito importante você estar atento àquilo que você está proclamando, àquilo que você está falando. A palavra é a substância para a operação e ação do Espírito de Deus na sua vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Joel diz: olha, naquele dia em que o Espírito Santo for derramado, os vossos filhos e as vossas filhas, eles profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, terão sonhos. Meu pai está com 101 anos, está sonhando. Ontem eu estive com ele, ele continua sonhando, porque a profecia, a projeção de Joel já está se cumprindo na vida dele até hoje. O Espírito de Deus toma a palavra é a substância, é a projeção de Deus, é o propósito de Deus. Quando Abraão estava já avançado em idade, Deus o chama com 75 anos, mas o tempo passa. No capítulo 15, Deus se revela a ele, porque nós percebemos no capítulo 15, Abraão entrando em crise. Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele e diz assim: não temas, Abraão, o teu galardão vai ser grande, a tua recompensa vai ser grande. Abraão, ele diz assim: olha, a mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. Deus diz a ele: não, Abraão, esse não será o teu herdeiro, o nascido da sua casa, o Damasceno Eliezer, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este sim será o teu herdeiro. Fala da interiorização da palavra, saindo do campo superficial da mente, descendo ao coração, chegando ao espírito. A mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. Eu disse: não. A Bíblia diz que ele estava na tenda, Deus o trouxe para fora, e Deus diz: levanta os teus olhos, levanta os teus olhos e vê. Levanta, olhe para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. É projeção, são quadros, são pinturas. Deus trabalha assim. Eu me lembro do dia que eu chamei o Fábio, o arquiteto, e disse: Fábio, projeta uma casa para mim. Falou: apóstolo, como você quer a casa? Eu quero assim, 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 assim. E ele foi projetando a casa, e foi me mostrando depois as projeções. E eu fiz um quadro bem grande, quase do tamanho da parede do meu escritório, do meu lugar de oração. E lá estava a projeção. Todos os dias eu olhava, eu caminhava. Depois eu sonhei com o jardim, e foi projetado o jardim.
Outro dia fui fazer uma reforma no jardim, chamei o Wagner, ele tem uma floricultura, e eu disse: Wagner, eu quero reformular o meu jardim. Falei: então vou trazer uma arquiteta. Falei: não precisa. Ele falou: mas é bom. Falei: então traga. Preste atenção, se você está sonhando com a sua casa, chame um arquiteto. Peça para ele projetar para você. Pinte quadros daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Faça projeções. Caminhe. Veja. Contemple. A Bíblia diz: como imagina a sua alma, assim será. É um princípio básico, elementar, para que você alcance algo e o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida. Nós estamos nesta projeção de expansão. E todos os dias, eu vejo igrejas nascendo, portas se abrindo, pastores proclamando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. Alguém pode dizer: apóstolo, mas já tem tanta igreja. Vai ter mais igreja. Mais um crente pelo menos aí. Vai ter mais igrejas, centenas de igrejas, milhares de igrejas. Porque é a única agência que Deus deixou na terra para o estabelecimento do seu reino. A ONG não estabelece o reino, o instituto não estabelece o reino, uma fundação não prega o Evangelho. A única instituição na face da terra que faz essa conexão é a igreja. Eu estou sonhando, igrejas estão nascendo. Eu estou sonhando, pastores estão sendo formados para serem enviados. E nós vamos viver este decreto profético. Já estamos vivendo este decreto profético. Nós temos um grupo de bairro que chama Expansão. É declaração profética. Vai olhando, vai contemplando, vai visualizando. Como imagina a sua alma, assim é. Faça projeções, desenhe quadros, pinte quadros. Permita que o Espírito de Deus tome a palavra, libere palavras. Você vai dar substância para o Espírito Santo. Não pense negativo, pense positivo. Pense alinhado com a palavra. Tudo é possível que crê. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Deus tem restituição para você. Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ele vai enviar o trigo, o vinho novo e o azeite, e você vai ter em abundância. Eu quero profetizar, é tempo de restituição para você. Aquilo que o inimigo roubou, Deus tem restituição, e vai restituir 7 vezes mais. É o pacto em Berseba, pacto, a aliança onde foi estabelecido. Toma posse. Nós vamos prosseguir. A última ministração, nós vamos falar a respeito da fé e ação. O sonho é um princípio, mas não é tudo. Faz parte de um todo, mas não é todo. Mas não é o todo. O último princípio é fé e ação. Você sonha, e é preciso sonhar, mas depois você toma a palavra e o sonho e age. É uma atitude para que o sonho seja estabelecido. Deus disse a Abraão: levante os seus olhos e vê. Veja a sua casa própria, veja. Daí você diga assim: apóstolo, mas eu não tenho condições, eu quase nem consigo pagar o aluguel. Eu me lembro quando eu namorava a Marisa, eu fiz as minhas projeções. Ela viu o futuro, ela olhou para mim e falou: eu vi o futuro. Muita fé, muita fé. Eu não era o que eu sou hoje. Essa projeção me alcançou. Mas eu dizia ainda jovem, muito jovem, assalariado, eu dizia, e eu sonhava, e eu projetava: no dia que eu casar, eu quero ter a minha casa própria. E no dia que eu casei, eu entrei na minha casa própria. E eu era assalariado. Talvez você diga: apóstolo, eu sou um assalariado, eu não posso ter a minha casa própria. Eu quero dizer para você: você pode ter, e você vai ter a sua casa própria. Não olhe para a provisão, olhe para o provedor. Olhe para aquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Sonhos é uma linguagem do Espírito. Sonhos são projeções de Deus. Sonhos são sementes da parte de Deus plantados em nós. Olha só, você pode fechar os seus olhos, você pode ver a sua esposa e fazer a sua projeção. Você, mulher, pode olhar para o esposo e fazer a projeção daquilo que você sonha, daquilo que você almeja. Não dê ao inimigo palavras, pérolas, que contrariem aquilo que você tem sonhado.
Libere palavras de bênção sobre o seu esposo. Esposa, libere palavras de bênção sobre a sua esposa, sobre os filhos. Faça a projeção de acordo com a palavra de Deus. O salmista, ele escreve dizendo: olha, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, feliz serás, irá bem. Olha a projeção. A sua esposa será como videira frutífera ao lado da casa. Olha o que fala da esposa. E os filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Olha que extraordinário. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja o seu marido nessa perspectiva de um homem temente a Deus. Marido, olhe para sua esposa nessa perspectiva, como uma videira frutífera ao lado da casa. Olhe para os seus filhos nessa perspectiva, como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Pense nisso. A oliveira fala do azeite. O azeite produz o azeite o meio pelo qual se acende a luz, faz brilhar, resplandecer, empodera através da unção, traz refrigério e traz cura para a alma. Olha que extraordinário a promessa que temos para os nossos filhos. E a esposa como videira, aquela que traz alegria. E o homem, aquele que teme ao Senhor, bem sucedido na sua caminhada e na sua jornada. É possível que nesta trajetória, nesta caminhada até aqui, você tenha sido traumatizado. José passou por todos os processos, mas o sonho estava no coração dele. Ele sonha com 17 anos de idade e vai se cumprir aos 30 anos. E eu quero profetizar: estão chegando os dias em que os teus sonhos tomarão forma e Ele vai ser glorificado através da sua vida. Você pode dar um aplauso a Ele?